Fala turma, aqui é o professor José Ruivo, o seu professor de matemática. Nesta aula nós vamos falar sobre números racionais. Já fiz um vídeo anterior falando de números inteiros, comentamos quem são os naturais, quem são os inteiros, e agora vamos falar dos números racionais. Portanto, se você não assistiu esse vídeo anterior, volta na playlist, assiste esse vídeo e depois você vai entender quem são os números racionais, tá bom? Eu vou deixar um card aqui. Se você não assistiu, clica no card aí em cima, primeiro assiste aquele e depois volta para cá. Tá bom? Números racionais, que também é representado pela letra Q, né? Porque Q, professor, não seria R de racionais? Não, R vai ser o conjunto dos números reais, que nós vamos ver depois. Então, os racionais é representado pela letra Q, que tem a ver com quociente, tá bom? Então, Q de quociente. O que é quociente, professor? Quociente é divisão. Ah, entendi. Tipo uma fração? Sim, fração. Tá? Então, quem são os números racionais? O conjunto dos números racionais, ele contém todos os números naturais e todos os números inteiros. Então, todos aqueles números bonitos que nós já vimos no vídeo anterior, tanto positivos quanto negativos, eles também estão aqui no conjunto dos números racionais. Me dá um exemplo. Ah, professor, por exemplo, -2. Ele é inteiro, então ele é racional também. Muito bem. Ah, por exemplo, o 5, ele é natural, então ele é racional também? Sim. E, além desses inteiros, além dos naturais, quais são os números que estão aqui nos racionais? As frações, tá bom? As frações. Me dá um exemplo, aluninho. Ah, professor, vou te dar um exemplo fácil. Meio. Meio é uma fração. Muito bem, portanto, meio é um número racional, só que o meio ele pode ser escrito como uma fração, 1/2, mas você concorda comigo que ele pode ser escrito como um decimal, 0,5? Sim, né? Porque quando eu divido 1 por 2, o resultado é 0,5. Agora pensa comigo, se meio é um número racional, então, tanto a fração quanto o número decimal é um número racional, concorda? Sim, então além das frações, nós temos também os números decimais. Além disso, perceba o seguinte, meu querido aluno, mais um exemplo seria 1/3, né? Só que existem duas maneiras de eu representar 1/3. Se eu dividir 1 por 3, como que ficaria? 1 dividido por 3 é 0,333. Uma dízima periódica. Então, dízimas periódicas também são números racionais, já que é derivado aí de uma fração. Tudo bem? Quem que não seria, então, professor? Todo mundo é número racional? Não, as dízimas não periódicas, aquelas dízimas que não possuem um período, que os valores após a vírgula não ficam se repetindo, essas dízimas não periódicas não são números racionais. A gente vê num próximo vídeo, que seria o conjunto dos irracionais, tá bom? Então, para nós resumirmos, aqui nós temos todos os números inteiros e aqui já está englobando os números naturais também, e nós temos todas as frações. Consequentemente, nós temos números decimais e dízimas periódicas, certo? Certo, professor. Entendi. Até aqui está muito fácil. Só que lá com os números inteiros, a gente fez operações.
A gente vai precisar fazer operações com os números racionais também? Sim, é isso que eu vou ensinar para vocês. As 4 operações básicas, tanto com fração quanto com número decimal. Tá bom? Vamos começar pelas frações. Vou fazer nesse vídeo o caso de soma e subtração de frações. Ok? Soma e subtração de frações. Nós temos 2 casos, tá bom? O primeiro caso é quando as frações possuem o mesmo denominador. Então, vamos para o caso em que os denominadores são iguais. Professor, mas eu ainda não sei falar matematiquês, eu não sei o que é denominador. Presta atenção aqui. Vou pegar uma fração qualquer, por exemplo, o meio. Nós temos 2 números na fração, certo? Um número em cima e um número embaixo. O número de cima é chamado de numerador. E o número de baixo é chamado de denominador. É só isso, tá, gente? Para nós não ficarmos, o número de cima, o número de baixo. Então, vamos chamar de numerador e denominador. Então, quando os números de baixo, quando os denominadores forem iguais, é muito fácil somar ou subtrair. Por exemplo, se a gente tem 1/3 mais 7/3, como que a gente faz essa soma? Olha só, você vai manter o denominador, então você copia o denominador e soma os numeradores. 1 mais 7 é 8. Então, o resultado dessa soma é 8/3. Você nunca, em hipótese alguma, você vai somar os denominadores. Nem quando eles forem iguais, nem quando eles forem diferentes. Você só pode somar os numeradores, tá bom? Porque o denominador representa em quantas partes o objeto, vamos dizer assim, foi dividido. Então, 1/3 é um pedacinho de uma barra de chocolate dividida em 3 partes diferentes. 7/3 são 7 pedacinhos desse mesmo tamanho. Então, por que eu preciso manter o mesmo denominador? Porque eu só posso somar pedaços quando eles forem de mesmo tamanho. Tá bom? Se fosse uma subtração, o resultado seria dado da mesma maneira. Mais um exemplo, então, professor. 2/5 menos 1/5. Você conserva o denominador, copia o 5 e faz a subtração. 2 menos 1 é 1. Então, 2/5 menos 1/5 é 1/5. Ficou claro? Muito fácil. Vamos, então, para o caso em que os denominadores são diferentes. Aqui os alunos costumam confundir um pouquinho, mas assiste esse vídeo até o final que você não vai confundir. Tá bom? Vou apresentar um método mais completinho, que é o caso do MMC, fazendo a soma ou subtração usando o MMC, e depois eu faço, no final, um método mais prático, mais rápido, que também funciona sempre. Tá bom? Então, eu vou pegar uma soma de 2 frações. 2/5 mais 1/3. Percebam que os denominadores são diferentes. Já diz que, em hipótese alguma, nós podemos somar os denominadores. Então, o que nós vamos fazer? A ideia fundamental é nós transformarmos essas 2 frações em 2 outras frações que sejam equivalentes a essas, mas que tenham o mesmo denominador. Porque quando os denominadores são iguais, nós fazemos como já vimos acima, e é mais fácil.
tá bom? É possível, digamos assim, porque dessa forma ainda não é possível somar. E o que são frações equivalentes? Só para a gente entender. Pega 2 quintos. O que acontece se você multiplicar o 2 por 2 e o 5 por 2? Bom, 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 2 é 10. Percebam que se você dividir 2 por 5 ou 4 por 10, o resultado é o mesmo. É o mesmo. Então, a fração 2 quintos é equivalente a 4 décimos. Sempre que nós multiplicamos ou dividimos tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor, eu obtenho uma fração equivalente. Tá? Por exemplo, você fez uma soma, fez uma operação com fração, e aí você chegou em 3 nonos. Olha que bonitão isso aqui, número maneiro, mas eu vou deixar isso melhor. Eu vou dividir isso por 3, vou dividir isso por 3. 3 por 3 é 1, 9 por 3 é 3, 1/3. Agora sim, arrasei. Eu simplifiquei a fração, exatamente. Você simplificou a fração. E o que é simplificar a fração? É encontrar uma outra fração, no caso 1/3, que é equivalente à fração 3 nonos. É isso, tá bom? Entendemos o que é fração equivalente? Beleza. Então vamos lá. Preciso de 2 novas frações, né, professor? Sim. E essas 2 novas frações devem ter denominadores iguais, né? Sim. Essas 2 frações também devem ser equivalentes a 2 quintos e 1/3, né? Sim. Como que eu encontro um denominador que seja o mesmo para essas 2 frações, já que aqui são diferentes? Bom, eu posso pegar algum número que seja múltiplo tanto do 5 quanto do 3. Um número que está na tabuada do 5 e do 3 ao mesmo tempo. É o que nós chamamos de múltiplo comum. Tem vários números, né? Tem o 15, tem o 30, 45. Todos esses números estão na tabuada do 5 e do 3 ao mesmo tempo. Só que eu vou pegar o menor deles. Por quê? Porque é mais fácil, vou fazer contas com números menores, vou ter menos chance de errar. E quem que seria o menor dos múltiplos comuns? Seria o mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC. Isso é lindo, né? Se você não sabe calcular MMC, meu lindo, não se preocupa, tá? Eu vou fazer uma aula explicando como calcular MMC. A gente vai dividir por números primos, né? Quem são os números primos, tá? Vai ter uma aula só para isso. O link vai estar na descrição do vídeo, tudo bem? Se o link não estiver, é porque eu ainda não gravei, mas eu vou gravar já já, tá bom? Então, vou começar dividindo por 2. Por 2 não dá. Então, vou dividir por 3, que é o próximo primo, né? 5 dividido por 3 não dá, você copia. 3 dividido por 3 é 1. Agora, eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1, professor. Copia 1, terminou o MMC, certo? Então, o resultado é 3 vezes 5, que é 15. Então 15 é o novo denominador, certo? Ele é múltiplo tanto do 5 quanto do 3. Agora eu vou encontrar frações equivalentes a 2 quintos e 1/3. Como que eu faço isso? Olha só que lindo. 2 vezes quanto que dá 15? Desculpa. 5. Estamos no 5, né? 5 vezes quanto que dá 15? 5 vezes 3, professor. Mas para encontrarmos uma fração equivalente, eu preciso multiplicar tanto o denominador quanto o numerador pelo mesmo valor. Então, se eu multipliquei aqui por 3, eu preciso multiplicar aqui por 3 também. 2 vezes 3 é 6. Entendi. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. 3 vezes quanto que dá 15? 3 vezes 5. Então, 1 eu vou multiplicar por 5 também, professor. Então, 1 vezes 5 é 5. Agora, perceba que a fração 6 quinzeavos é equivalente a 2 quintos. E a fração 5 quinzeavos é equivalente a 1/3. E as duas frações têm o mesmo denominador, tá? Você já deve ter ouvido o seguinte também. Pega o denominador, divide pelo de baixo, o resultado você multiplica pelo de cima. Dá certo. E agora você já entende por quê. Porque quando eu divido pelo de baixo, eu estou encontrando qual é o número que eu multipliquei por 5 para dar 15. E esse mesmo número, no caso
o 3, eu vou multiplicar pelo de cima, eu vou multiplicar pelo numerador, porque eu multiplico o denominador e o numerador pelo mesmo valor, certo? Entendi? Vamos fazer uma subtração, então, por exemplo, 7 quintos menos 1 quinto. Olha só, pessoal. Desculpa, eu usei o mesmo denominador. Agora a ideia é usar denominadores diferentes, né? O MMC de 5 e 3 é 15. Já fizemos ali, né? Então, o MMC deu 15. Agora, eu pego o MMC e faço o quê? Divido pelo de baixo. 15 dividido por 5 é 3. O resultado eu multiplico pelo de cima. 3 vezes 7 é 21. Beleza, peguei. Agora eu vou para a segunda fração. 15 dividido por 3 é 5. O resultado eu multiplico pelo de cima. 5 vezes 1 é 5. Ah, entendi, professor. Agora os denominadores são iguais. Basta eu fazer essa conta, tá? Então, para finalizar, tanto a soma quanto a subtração é o que nós já aprendemos anteriormente, tá? Você conserva o denominador e soma os numeradores. 6 mais 5, 11. Então, o resultado é 11 quinzeavos. Aqui você conserva o denominador 15 e subtrai os numeradores. 21 menos 5 é 16, então o resultado é 16 quinzeavos. Tudo bem? É assim que nós fazemos soma e subtração de frações. Vimos o caso com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Existe algum método mais prático sem precisar usar MMC? Existe. Talvez você precise simplificar a fração no final, mas dá também. Tá? Vou fazer as mesmas somas, tá? 2 quintos mais 1 terço. As mesmas operações. 2 quintos mais 1 terço. É o que nós chamamos de método borboleta. Tá bom? Como que a gente faz isso? Primeiro, precisamos do mesmo denominador, né? A ideia fundamental é a mesma. Então, vou encontrar um múltiplo comum. E eu posso encontrar esse múltiplo comum, ao invés de eu fazer o MMC, eu posso simplesmente multiplicar os denominadores. 5 vezes 3 dá 15, que é um denominador comum, tá? Agora, eu vou pegar esse 2, eu sempre preciso começar por esse carinha, tá? O numerador da primeira fração. Eu vou fazer 2 vezes 3, dá 6. O resultado eu vou somar com 1 vezes 5. 6 mais 5, 11 sobre o 15. Pronto, rapidinho assim, tá? Perceberam que a gente formou uma borboletinha ali, né? Ah, e se fosse subtração? Mesma coisa. Agora eu vou fazer uma subtração diferente, tá? Por exemplo, 1 sexto menos 3 quartos. Vou pegar números diferentes aqui. Primeiro passo, você multiplica os denominadores. 6 vezes 4 é 24. E agora? Agora a borboletinha. 1 vezes 4 é 4. Menos, porque é subtração, 3 vezes 6, 18. Certo? Quanto que é 4 menos 18? É menos 14. Tudo bem? Da nossa aula de números inteiros. Menos 14 sobre 24. Então, quando a gente faz o método borboleta, nem sempre a gente chega na fração mais simples possível, né? Na fração irredutível. Às vezes a gente precisa simplificar, como é esse caso. Tá? Então, eu posso dividir, por exemplo, por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Aí eu encontro uma fração equivalente. Né? Menos 14 por 2 é menos 7, 24 por 2 é 12. E agora sim o resultado, menos 7 sobre 12. Tudo bem? Você entendeu? Fala para mim se você entendeu. Comenta aqui que eu preciso saber se vocês estão entendendo minha explicação. Não deixe de ver o próximo vídeo. Eu vou criar uma playlist, então é só seguir a playlist. E nesse próximo vídeo eu vou ensinar você de uma forma muito rápida, muito simples, como multiplicar
e como dividir frações. E depois a gente fala dos números decimais. Não esqueci não, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal.